Senhorita Lutherell para Senhorita Marlowe. Bristol, 4 de abril. Fico-lhe muito agradecida, querida Emma, por esse sinal de afeição que me gabo de ter recebido de você na forma de proposta de nos tornarmos correspondentes. Garanto-lhe que será um grande alívio para mim lhe escrever, e na medida em que minha saúde e meu ânimo me permitirem, você vai encontrar em mim uma correspondente muito constante. Não direi que serei divertida, pois você conhece suficientemente minha situação para saber que em mim a alegria seria imprópria. E eu conheço muito bem meu próprio coração para não perceber que isso seria natural. Você não deve esperar novidades, pois não visitamos ninguém que seja minimamente conhecido ou cujas atividades tenhamos algum interesse. Não deve esperar escândalos, porque, pelo mesmo motivo, estamos igualmente impedidas tanto de ouvi-los quanto de inventá-los. Não deve esperar em mim nada além das efusões melancólicas de um coração partido que está sempre retornando à alegria, que já sentiu e que mal tolera a desgraça em que se encontra. A oportunidade de escrever, de falar com você sobre meu Henry, será um privilégio para mim, e sua bondade não vai, eu sei, recusar-se a ler o que tanto aliviará meu coração escrever. Antes, eu pensava que ter o que em geral se chama uma amizade, quero dizer, alguém de meu próprio sexo com quem eu possa conversar com menos reserva do que com qualquer outra pessoa que não fosse minha irmã, nunca seria objeto do meu desejo. Como eu estava enganada! Charlotte está muito ocupada com 2 correspondentes secretas para oferecer a mim o lugar de uma delas. E espero que você não me considere infantil e romântica quando digo que ter uma amiga compassiva e bondosa que possa ouvir minhas mágoas sem se esforçar para me dar consolo era o que há algum tempo eu desejava. Quando o nosso encontro com você, a intimidade que se seguiu e, particularmente, a atenção afetuosa que você me dedicou desde o princípio me fizeram alimentar a ideia de que essas atenções pudessem ser aperfeiçoadas por meio de um contato mais íntimo, tornando-se em uma amizade, que se você fosse como eu desejava, seria a maior felicidade que poderia sentir. Descobri que essa esperança se realizara. E, de fato, é uma satisfação que agora é praticamente a única que posso experimentar. Sinto-me tão fraca que tenho certeza de que, se estivesse aqui ao meu lado, você me obrigaria a parar de escrever, e não posso lhe dar prova maior da minha afeição do que agindo como sei que você gostaria que eu agisse, estando presente ou ausente. Sua amiga sincera, de minha querida Emma E. L. Carta 9. Senhorita Marlowe para Senhorita Lutherell.
Grosvenor Street, 10 de abril. Será que preciso lhe dizer, minha querida Heloísa, como sua carta foi bem recebida por mim? Não posso lhe dar prova maior do prazer que tive ao recebê-la, ou do desejo que sinto de que sua correspondência possa ser regular e frequente, do que lhe dando um exemplo tão bom quanto faço agora, respondendo-a antes do final da semana. Mas não imagine que reivindico algum mérito por ser tão pontual. Pelo contrário, garanto que é para mim uma gratificação muito maior lhe escrever do que passar a noite num concerto ou num baile. O Sr. Marlowe deseja tanto que eu apareça em algum dos lugares públicos todas as noites, que não gosto de lhe negar este pedido, mas ao mesmo tempo desejaria tanto permanecer em casa que, independentemente do prazer que eu sinta dedicando qualquer parcela do meu tempo à minha querida Heloísa, a liberdade que reivindico por ter uma carta a escrever, de ficar em casa com meu filhinho, você deve convir comigo. Será em si mesma um motivo se faz necessário, para eu me corresponder prazerosamente com você. Quanto ao assunto de suas cartas para mim, seja ele sério, seja alegre, se tem relação com você, deve ser igualmente interessante para mim. Não que eu não pense que sua entrega melancólica, as suas mágoas repetindo-as e narrando-as para mim, só vai encorajá-las e intensificá-las, e que seria mais prudente de sua parte evitar assunto tão triste. Entretanto, conhecendo o prazer calmante e melancólico que isso deve lhe proporcionar, não posso me convencer a lhe negar tão grande entrega. E só vou insistir para que você não espere que eu a encoraje por meio das minhas cartas. Pelo contrário, minha intenção é enchê-las com sagacidade tão animada e humor tão calmante que elas até provocarão um sorriso nas feições doces, porém tristes, de minha Heloísa. Em primeiro lugar, você deve saber que encontrei as 3 amigas de sua irmã, Lady Leslie e suas enteadas, 2 vezes em público desde que estou aqui. Sei que você ficará impaciente para saber minha opinião sobre a beleza das 3 damas, de quem você ouviu falar tanto. Ora, como você está doente e infeliz demais para ser vaidosa, acho que posso me arriscar a informá-la de que não gosto do rosto de nenhuma das 3 como gosto do seu. Mesmo assim, são todas bonitas. Na verdade, eu havia encontrado Lady Leslie anteriormente. As enteadas, acredito, seriam em geral consideradas mais bonitas do que sua senhoria. E, no entanto, com os encantos de sua tese exuberante, alguma afetação e muita conversa inteligente, aspectos nos quais ela é superior às jovens, ouso dizer que ela conquistará para si tantos admiradores quantos conquistarão os traços mais comuns de Matilda e Margarete.
Tenho certeza de que você concordará comigo quando digo que nenhuma delas tem uma estatura adequada para a real beleza. Quando souber que duas delas são mais altas e a outra mais baixa que nós duas. Apesar desse defeito, ou melhor, por causa dele, há algo muito nobre e majestoso nas figuras das senhoritas Leslie e algo agradavelmente vivaz na aparência de sua bela madrastazinha. Mas, embora as duas possam ser majestosas e a outra vivaz, nenhuma das três possui um rosto com a encantadora doçura das faces de minha Heloísa, cuja languidez atual está muito longe de degradar. O que meu marido e meu irmão diríamos de nós se soubessem de todas as belas coisas que estive lhe dizendo nesta carta? É muito ruim que uma mulher bonita não possa ouvir que é bonita de ninguém do seu mesmo sexo, sem que se suponha que essa pessoa seja sua inimiga assumida ou sua dama de companhia. Como as mulheres são afáveis neste particular. Um homem pode dizer 40 coisas educadas para o outro, sem que suponhamos que ele foi pago para isso, e contanto que ele cumpra seu dever junto ao nosso sexo, não nos preocupamos se ele é ou não educado com o próprio sexo. A senhora Lutherell, em sua bondade, aceitará meus cumprimentos. Charlotte, meu amor, e Heloísa, os mais sinceros votos pela recuperação de sua saúde e ânimo, que podem ser oferecidos por sua afetuosa amiga, E. Marlowe. Receio que esta carta será um exemplo pobre de meus poderes no lado da espirituosidade, e sua opinião sobre eles não aumentará muito quando eu lhe garantir que fui divertida tanto quanto pude. Carta 10. Senhorita Margaret Leslie para Senhorita Charlotte Lutherell. Portman Square, 13 de abril. Minha querida Charlotte, deixamos Leslie Castle no dia 28 do mês passado e chegamos a salvo em Londres após uma viagem de 7 dias. Tive o prazer de encontrar sua carta aqui, aguardando minha chegada, e a agradeço do fundo do coração. Ah, minha querida amiga, cada dia mais lamento ter abandonado os prazeres serenos e tranquilos do castelo, trocando-os pelas diversões incertas e inconstantes desta celebrada cidade. Não que eu finja afirmar que essas diversões incertas e inconstantes sejam minimamente desagradáveis para mim. Pelo contrário, aprecio-as por demais e deveria apreciá-las ainda mais, se não tivesse a certeza de que toda aparição que faço em público só reforça as amarras que prendem aqueles seres infelizes de cuja paixão é impossível não me apiedar. Embora esteja além de minhas possibilidades retribuí-la. Em resumo, querida Charlotte, minha sensibilidade pelos sofrimentos de tantos jovens afáveis, meu desprezo pela extrema admiração que desperto e minha aversão ao ser tão celebrada em público e, em particular, nos jornais e nas colunas sociais,
são as razões porque não posso apreciar mais plenamente as diversões tão variadas e agradáveis de Londres. Quantas vezes desejei possuir tão pouca beleza pessoal quanto você, que minha figura fosse igualmente deselegante, meu rosto tão desagradável e minha aparência tão insatisfatória quanto a sua. Mas como é improvável que tal evento venha a acontecer, já que contraí varíola e devo, portanto, me submeter a meu infeliz destino. Agora vou lhe confessar, minha querida Charlotte, um segredo que muito perturbou a tranquilidade de meus dias e que é daquele tipo que exige a mais inviolável discrição de sua parte. Na segunda-feira retrasada, Matilde e eu acompanhamos Lady Leslie a uma festa noturna na residência da honorável senhora Kittabou. Fomos acompanhadas pelo Sr. Fitzgerald, que é um jovem muito afável, em termos gerais, embora talvez um pouco singular em seu gosto. Ele está apaixonado por Matilda. Mal tínhamos cumprimentado a senhora da casa e feito reverências para umas 10 outras pessoas, quando minha atenção foi atraída pela aparição de um rapaz, o mais adorável de seu sexo, que naquele momento adentrou a sala com outro cavalheiro e uma dama. Desde o primeiro momento que o contemplei, tive certeza de que dele dependeria minha futura felicidade na vida. Imagine minha surpresa quando ele me foi apresentado pelo nome de Cleveland. Imediatamente o reconheci como sendo o irmão da senhora Marlowe e aquele que minha Charlotte conheceu em Bristol. O senhor e a senhora Marlowe eram o cavalheiro e a dama que o acompanhavam. Você não considera a senhora Marlowe bonita? O jeito elegante do Sr. Cleveland, suas maneiras educadas e sua encantadora reverência imediatamente confirmaram minha afeição. Ele não falou, mas posso imaginar tudo o que teria dito se tivesse aberto a boca. Posso imaginar aqui comigo o entendimento culto, os nobres sentimentos e a elegante linguagem que teriam brilhado de forma tão evidente na conversa do Sr. Cleveland. A aproximação de Sir James Gower, um dos meus demasiadamente numerosos admiradores, impediu a descoberta desses poderes, dando fim a uma conversa que nunca chegamos a começar e atraindo minha atenção para ele. Mas, como são inferiores os talentos de Sir James em relação aos do seu tão invejado rival. Sir James é um dos nossos visitantes mais frequentes e está quase sempre entre o nosso grupo. Desde esse dia, encontramos muitas vezes o senhor e a senhora Marlowe, mas não Cleveland. Ele está sempre ocupado em algum outro lugar. A senhora Marlowe me cansa sobremaneira toda vez que a encontro com suas conversas sobre você e Heloísa. Ela é tão enfadonha. Vivo na esperança de encontrar o irresistível irmão dela esta noite, já que vamos à residência de Lady Flambeau, que é, sei disso,
muito íntima dos Marlowe. Nosso grupo será a Lady Leslie, Matilda, Fitzgerald, Sir James Gower e eu. Temos visto muito pouco Sir George, que está quase sempre na mesa de jogo. Ah, minha pobre fortuna, onde estarás agora? Vemos mais Lady Ellie, que faz sempre sua aparição cheia de ruge na hora do jantar. Ai de mim! Com que esplêndidas joias ela estará enfeitada esta noite na residência de Lady Flambeau? Mesmo assim, me pergunto como ela pode se deliciar em usá-las. Com certeza ela deve perceber a inadequação ridícula de carregar sua pequena e diminuta figura com ornamentos tão supérfluos. Será possível que não perceba quão enormemente superior é a simplicidade elegante em relação ao mais estudado atavío? Se ela presenteasse Matilda e a mim com as joias, como ficaríamos agradecidas? Como cairiam bem os diamantes em nossas majestosas figuras? E surpreende que essa ideia nunca tenha ocorrido a ela. Estou certa de que não refleti sobre esse assunto uma vez só. Refleti 50 vezes. Toda vez que vejo Lady Leslie usando as joias, essas reflexões imediatamente me vêm à cabeça. E são joias de minha mãe, ainda por cima. Mas não vou dizer mais nada sobre esse assunto tão melancólico. Deixe-me diverti-la com algo mais agradável. Matilda recebeu esta manhã uma carta de Leslie, pela qual tivemos o prazer de saber que ele está em Nápoles. Converteu-se ao catolicismo romano, obteve uma das bulas papais para anular seu primeiro casamento e já está casado com uma senhora napolitana de grande nobreza e fortuna. Ele nos contou, além disso, que praticamente a mesma coisa aconteceu com sua primeira esposa, a indigna Louisa, que também está em Nápoles. Converteu-se ao catolicismo romano e logo deve se casar com um nobre napolitano de grande e distinto valor. Ele disse que os dois são atualmente grandes amigos, perdoaram todos os erros do passado e pretendem no futuro serem ótimos vizinhos. Ele convida Matilda e a mim para lhe fazer uma visita na Itália, levando a pequena Louisa, a quem a mãe, a madrasta e ele estão igualmente desejosos de ver. Quanto a aceitarmos o convite, no momento é muito incerto. Lady Leslie nos aconselha a irmos sem demora. Fitzgerald se ofereceu para nos acompanhar até lá, mas Matilda tem dúvidas sobre o decoro de um plano desses. Ela reconhece que seria muito agradável. Tenho certeza de que ela gosta do rapaz. Meu pai prefere que não tenhamos prêmio sem demora, já que talvez, se esperarmos alguns meses, tanto ele quanto Lady Leslie nos darão o prazer de nos acompanhar. Lady Leslie diz que nada poderá tentá-la a abandonar os divertimentos de Brighton por uma viagem à Itália só para encontrar nosso irmão. Não, diz a desagradável mulher.
Certa época na vida, fui tola o suficiente para viajar, não sei quantas centenas de milhas, para visitar duas pessoas da família, e descobri que não valeu a pena. Então, que o diacho me carregue se eu voltar a ser tão tola outra vez. Assim fala Sua Senhoria, mas Sir George ainda persiste em dizer que talvez em 1 ou 2 meses poderão nos acompanhar. Adeus, minha querida Charlotte, da sua Margarete Leslie.